Este é o vídeo de número 42 sobre estudo bíblico e o 22º sobre Jó. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que acessa o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo eu falarei sobre o capítulo 29 do livro de Jó. Jó não era uma pessoa bondosa. Antes de falar sobre o capítulo, eu gosto de esclarecer algo. O capítulo 29 não é um capítulo isolado. É a sequência do diálogo em que Jó acusa Deus e se defende. É o diálogo entre Jó e seus amigos. Amigos defendem Deus, os seus 3 únicos amigos que não lhe abandonaram, e Jó defende a si próprio, dizendo que ele tem razão. Mas no capítulo 29, o que eu quero mostrar é que nós podemos entender ali por que Jó foi abandonado por todos. Jó não era uma pessoa bondosa, que cativava as pessoas. Jó, ele dominava as pessoas pelo medo. Ele tinha poder e as pessoas tinham medo dele. Então, no momento em que ele perdeu esse poder, as pessoas simplesmente procuraram se distanciar dele. E os únicos que ficaram com ele foram seus 3 amigos, que agora ele acusa de estarem contra ele. E que eles, Jó, quer que eles deem razão a ele, que ele é perfeito e que Deus está errado. Eu vou ler o trecho do capítulo 29, do versículo 1 ao 10. Preste bem atenção que Jó aqui, ele fala de quando Deus lhe dava proteção. Porque esse era o termo que Jó usava para dizer às pessoas, justificar o que ele tinha, a sua riqueza, dizendo que era Deus que estava lhe protegendo. Mas, quando ele perdeu a riqueza, ele virou-se contra Deus. E aqui ele está dizendo para os amigos a saudade que ele tinha do tempo em que ele tinha poder e que era temido por todos. Jó continuou seu discurso nesses termos: quem me tornará tal como antes? Nos dias em que Deus me protegia, quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça e a sua luz me guiava nas trevas, tal como eu era nos dias de meu outono, quando Deus velava como um amigo sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava ainda comigo e meus filhos em volta de mim, quando os meus pés se banhavam em creme e o rochedo em mim derramava ondas de óleo, quando eu saía para ir à porta da cidade e me assentava na praça pública, viam-me os jovens e se escondiam, os velhos levantavam-se e ficavam de pé, os chefes interrompiam suas conversas e punham a mão sobre a boca, calava-se a voz dos príncipes, a língua colava-se-lhes no céu da boca. Aqui nós podemos ver que Jó, ele tem saudade do poder. E ele mostra que era temido por todos. Significa que ele não era uma pessoa generosa. E por isso, no momento em que a desgraça caiu sobre sua pessoa, sua família, ele foi abandonado. Vamos acompanhar o que os amigos de Jó falaram sobre ele. Está no capítulo 22 do livro de Jó, no capítulo 22, no versículo de 5 a 11. Não é enorme a tua malícia, e não são inumeráveis as tuas iniquidades? Sem causa tomaste penhores a teus irmãos, despejaste de suas vestes os miseráveis, não davas água ao sedento, recusavas o pão ao esfomeado, a terra era do mais forte, e o protegido é que nela se estabelecia. Despedia a viúva com as mãos vazias, quebrava os braços dos órfãos. Eis porque está cercado de laços, e os terrores súbitos te amedrontam. A luz obscureceu-se, já não vês nada, e o dilúvio das águas te engole. Nós devemos ter bem claro, quando nós queremos saber o que uma pessoa faz de errado, nós não devemos perguntar para essa pessoa. Pergunta para aquela pessoa que tem ligação próxima a ela. Então nós vamos saber exatamente
como é que essa pessoa age. Por quê? A pessoa que faz errado, a pessoa arrogante, ela jamais vai admitir que ela comete erros. Então nós vamos ver o que Deus fala depois de todos os discursos de Jó. Nós vemos o que Jó falou, saudade do tempo que ele tinha poder. E isso tudo é um discurso entre todo o livro de Jó. Se nós devemos excluir a introdução e a conclusão, e os 39 capítulos é a história de Jó. No capítulo 38, veremos o que Deus falou para Jó, a sua primeira fala direcionada para Jó. Está no capítulo 38, versículo 1 e 2. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó essa resposta. Quem é aquele que obscurece assim a providência, com discurso sem inteligência? Então, no mesmo sentido em que os amigos chamaram a atenção de Jó, que ele não estava tendo uma inteligência espiritual, Deus disse a ele no mesmo sentido. O discurso de Jó, acusando Deus, não tinha nada de inteligência espiritual. Era simplesmente Jó vivendo um momento em que ele sentia-se isolado por não ter aquele poder de fazer as pessoas temer como ele tinha no passado.